Bom dia! Mais uma escola dominical online para estudarmos a Bíblia. Contente porque muitos têm estudado conosco a nossa escola dominical online e hoje muitos foram convidados a participar. Sejam bem-vindos. Quero agora, nesse momento, solicitar que abram as suas Bíblias hoje lá no Evangelho de Mateus, o primeiro Evangelho do Novo Testamento, o primeiro livro. Nós vamos ler o capítulo 5, apenas o versículo 8. Evangelho de Mateus, o capítulo 5, apenas o versículo 8. E nós vamos estudar nesta manhã como vai seu coração? Como vai seu coração? Bíblia aberta, então nós vamos ler agora esse texto. A palavra de Deus nos diz, a Bíblia: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Olha a promessa. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bíblia lida, vamos rogar ao Senhor, nosso Deus, que nos conduza no estudo desta manhã. Oremos. Pai querido, como é bom sentir o teu amor, a tua misericórdia, a tua bondade, a tua graça derramada a nosso favor diariamente. E nos alegramos porque a tua palavra tem sido tão poderosa no nosso viver. E ela tem nos conduzido segundo o teu agrado. E agora, Pai, em que lemos o livro, rogamos que o Senhor venha falar conosco. Me usa como instrumento e que todos nós possamos sair cheios do teu conhecimento e praticando-os para a tua glória. Agradecemos por esse momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Como vai o seu coração? Quando nós lemos esse texto da palavra de Deus, Mateus capítulo 5, versículo 8, nós nos atemos à essência da vida com Deus. Quando nós vemos esse trecho, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. E somente aqueles que reconhecem os seus pecados, pedem perdão a Deus, estão arrependidos deles, podem de fato ter um coração puro. Quem não se reconhece pecador até hoje não desfruta dessa maravilha de ter o seu coração purificado por Deus. Nós temos 3 palavrinhas-chave no texto que nós lemos aí. Coração, olha bem, coração, pureza e verão a Deus. São as 3 palavras-chave, destaques para a nossa reflexão. Coração, pureza e verão a Deus. O primeiro ponto a se pensar, como vai o seu coração é onde a pureza deve ser cultivada. Onde a pureza deve ser cultivada. E quando nós passamos a pensar na primeira palavrinha-chave, coração, nós tentamos entender biblicamente qual o sentido de coração. E a Bíblia, quando coloca coração, é o centro da personalidade, é onde está a nossa mente, onde estão as nossas emoções, as nossas vontades. Tudo isso tem que estar realmente sendo purificado pelo próprio Deus. E a pureza de Deus, a santidade de Deus, ela deve penetrar em nós, nos nossos pensamentos. Eles devem estar todos sendo lavados, limpos pelo próprio Deus. As nossas emoções devem estar realmente trabalhadas no sentido de limpeza, de pureza e motivações. Todas as nossas motivações, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, todos eles têm que estar realmente purificados pelo próprio Deus. Então, o que conduz a nossa vida é o coração, é o centro nervoso de tudo. E esse coração deve ser do nosso Deus, através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo habitando nele, nos capacita, nos lava, nos limpa, nos purifica, para que a gente tenha a pureza de coração,
a fim de que a gente possa ter qualificação para ver a Deus. Agora, o segundo ponto importante, né? Esse coração, ele tem que estar sempre sido atento a ele, e porque ele é a fonte de tudo, né? Quando nós lemos na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, o versículo 19, nós aprendemos claramente essa verdade. E a Bíblia diz: pois do coração saem os maus pensamentos, é de dentro que sai o que não agrada a Deus, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Então ele é a fonte de tudo. Ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser limpo, ele tem que ser lavado, ele tem que estar totalmente transformado para que a gente tenha a bênção de ver a Deus. Caso contrário, não veremos a Deus. E quando nós descobrimos que o mal, ele não está no meio ambiente. Nós temos muitos ensinos em que o meio ambiente é que influencia o homem. Tem uma grande probabilidade, não questionamos isso, mas não é o meio ambiente que faz o homem, né? Então, por quê? Porque o mal está no coração humano. É o homem que é ruim, é o homem que é difícil, é o homem que tem prazer em fazer coisas não boas, não agradáveis. O ódio, a raiva, o rancor, isso está dentro do homem. E é isso que provoca, afeta, causa toxicidade no meio ambiente, nas relações das pessoas. Quando nós lemos em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 9, nós descobrimos: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então, o que está dentro de nós é perigosíssimo, é incontrolável. Por isso, precisa da ação de Deus diariamente, através do Espírito Santo, lavando, purificando esse coração. E quem é capaz de compreender o homem? Nem o homem pode compreender a si mesmo. Nem o homem compreende o grau de maldade que está dentro do seu coração, provocado pelo pecado. Então nós temos que estar realmente atentos para que a pureza habite em nós. Ela tome conta do nosso coração, para que o mal não controle, não dirija a nossa vida. E nós temos um perigo muito sério. O homem confessa seu pecado, né? E muitas vezes não se arrepende de fato, de maneira profunda. Há um prazer em um pecado que não agrada a Deus. E muitas vezes age como Joquebede. Nós temos a história de Moisés. Moisés nasceu no Egito, em que havia perseguição aos meninos, e a mãe de Moisés, a Joquebede, ela preparou um cesto e colocou o menino no rio para salvar a vida de Moisés. E muitas pessoas agem como ela, escondem seus pecados em um cesto betumado. Foi o que ela fez. Ela colocou Moisés todo preparadinho ali, pela ação divina, colocou naquele cestinho betumado para que ele não afundasse no rio. E há muitas pessoas que escondem os seus pecados em um cesto betumado. E como Joquebede, deixam por uns momentos, mas ficam de olhos neles. Nós temos que nos arrepender completamente do nosso pecado. Nós sabemos quais são todas aquelas coisas que não agradam a Deus que nós fazemos. Nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus, que Ele nos limpa, nos purifica, e Ele tira de nós todo o prazer, toda a alegria de fazer coisas que não o agradem. Somos tentados, é claro, mas jamais fazemos, porque não há mais aquele prazer que tínhamos antes de conhecer o Senhor Deus, conhecer Jesus Cristo, e antes que o Espírito Santo viesse a fazer morar no nosso coração. E deixam por uns momentos, mas ficam de olhos neles. Foi o que aconteceu com Moisés. A irmã dele ficou de olho para saber o que ia acontecer com o irmãozinho. E os buscam avidamente para alimentá-los. E é claro que nós conhecemos a história de Moisés. A filha de Faraó viu o menino, se compadeceu do menino e o menino foi levado para o palácio. Posteriormente, após
a sua mãe criá-lo. A própria Miriam, a filha, ofereceu o auxílio da própria mãe, que a filha de Faraó não sabia, e cuidou de Moisés. E quando Moisés se tornou adulto, ele foi para o palácio real para cumprir o plano de Deus para a vida de Moisés. Mas há muitas pessoas assim, que buscam avidamente para alimentar. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós sabemos os nossos pontos fracos e nós devemos colocá-los todos nas mãos do Senhor. Tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus, nós devemos fugir de tudo aquilo, abandonar tudo aquilo, porque o mais importante é ter um coração puro, limpo diante do Senhor. Porque sem a pureza de coração, como diz a bem-aventurança, nós não veremos a Deus. Mas vejamos que, porque a pureza deve ser principalmente do coração. Existe uma grande verdade aí para nós. Deus vê não a aparência, mas o coração. Isso é muito importante. As pessoas nos julgam, não é? Nos avaliam pela aparência. Elas condenam, né, as outras pessoas pela aparência. Mas Deus não, Deus conhece o coração. Ele sabe a verdade. E quando nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, 25, nós aprendemos: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Porque para Deus o mais importante está dentro de mim, a transformação interior, a mudança interior. Porque a parte exterior, ela ficará por aqui. A nossa vida, nós começamos como aquela vela maravilhosa ali acesa, e aos poucos nós vamos apagando durante todos os nossos anos até chegar ao fim, o fim físico. Mas o eterno é para todo sempre. Porque é esse eterno, a nossa alma, o nosso coração, é que vai ter a alegria de ver a Deus. Não perecerá. E quando nós vemos também no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, o versículo 27, nos apercebemos mais disso, né? Que Deus não vê a aparência. Aí diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Deus conhece o coração da pessoa. Ela pode estar linda, maravilhosa, vestida de grife, a mais cara do planeta, mas interiormente ela está pobre, nu, miserável, porque o seu coração é corrupto, o seu coração ainda não foi transformado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, e ainda não recebeu a bênção. E para o Senhor o mais importante, seja a aparência exterior que tenhamos, o mais importante é o nosso coração. E os fariseus eram ótimos nesse aspecto. Eles gostavam muito de aparecer, mostrar uma religiosidade, mostrar algo que não era verdadeiro. E em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20, pois eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Quem não tiver o coração limpo, transformado por Deus, esse coração dominado, em que o Senhor Deus é o dono, Ele controla, Ele dirige, e é tão bom saber que diariamente, quando nós estamos lendo a Bíblia, orando, o Senhor está nos santificando, limpando a nossa vida, nos lavando completamente, tirando toda a imundícia do nosso coração, toda a sujeira, tudo aquilo que não honra o nosso Deus. Mas vejamos bem que o coração é a morada de Deus. O coração é a morada de Deus. É aonde Deus está e aonde Ele se deleita habitar. O mais importante é que Deus está dentro de mim. E é tão bom saber que Deus habita em mim. Ele está agindo em mim. E de mim flui rios de água viva. Porque há a presença do Senhor Deus em mim, Pai, Filho e Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 57, 15, observamos: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito,
para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. É tão bom a gente estar cheio da graça de Deus, cheio da paz de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da alegria de Deus. E ao ler agora no Novo Testamento, o livro de Efésios, o capítulo 3, versículo 17, nós aprendemos: para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. E é a presença de Jesus em nós, através do Espírito Santo, que faz com que o nosso coração seja amoroso, misericordioso, limpo, transformado, um coração usado para honrar o nosso Deus. E há sinais de que esse coração está puro, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Servem a Deus com integridade e sinceridade. Que para Deus o mais importante é a minha integridade em tudo que vou realizar, fazer, e a sinceridade. O Senhor abomina a hipocrisia. E nós temos da história de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 13, a história de Ana. Ana era mãe de Samuel. Ela tinha um desejo tão grande de engravidar-se. E ela não conseguia engravidar-se. E ela foi ao templo. E lá ela colocou essa sua carência, necessidade, o seu desejo, né, de ter filho e o Senhor. E olha o que o texto nos diz. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Porque para Deus o mais importante quando nós estamos a orar, não é? É que o nosso coração esteja limpo, íntegro, puro. E o mais importante não é a expressão oral, que se ouça um som, mas é que se ouça o som do coração, que é o que acontecia com Ana. Ela queria tanto ter esse filho, ela era estéril, e então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ela falava tanto com o coração que o sacerdote Eli, ao vê-la orando ali naquele momento, fazendo a sua prece, ele pensou que ela estava bêbada. Até a repreendeu por isso. Porque o coração é o mais importante. Quando nós estamos em oração diante de Deus, o mais importante é o nosso coração. E Deus ouve o nosso coração. E Ele vê o nosso coração. Coração puro. Os lábios, na verdade, cantam e expressam sua adoração ao Senhor. Mas o que age e mais importante está dentro de nós. É o nosso coração tomado pelo próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E lemos isso em Efésios, capítulo 5, versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O mais importante é tudo feito de coração. Eu vou ler a Bíblia de coração, eu vou orar de coração, eu vou fazer a caridade de coração, eu vou evangelizar, tudo que realizo em nossa vida, o mais importante é que seja feita de coração, servindo ao nosso Deus. Agora, Ele ama o coração quebrantado, contrito. Ele se agrada quando nós estamos ali, conduídos diante dele, colocando a nossa dor, a nossa carência, a nossa necessidade, os nossos pecados. Nós não pecamos mais pelo prazer que tínhamos anteriormente, mas acontece ali, nós colocamos diante de Deus, nos quebrantamos. Oséias capítulo 10, versículo 2, traz para nós: eles não são fiéis a Deus e agora eles terão de pagar pelo seu pecado. O Senhor quebrará os seus altares e derrubará as colunas do Deus de Baal. Então lembre-se bem, Deus se agrada de um coração contrito, um coração que se coloca diante dele, um coração arrependido. Deus se agrada, né, de que façamos isso. E também afastar-se de toda aparência do mal. Não é? Nós temos que tomar muito cuidado, né, com o nosso viver. Há muitas pessoas que estão a nos observar o nosso comportamento, às vezes pessoas que são mais débeis na fé, e a gente tem que tomar cuidado, né, para não atrapalhar a vida das pessoas, não ser pedra de tropeço, né? Por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5,
o versículo 22, a orientação do apóstolo São Paulo a nós. Afaste-se de toda forma de mal. Devemos fugir de toda aparência do mal. Tudo aquilo que sabemos que não honra a Deus, devemos deixar completamente a nossa vida, fugir disso tudo. Porque queremos manter sempre esse coração limpo. O meu coração tem que estar limpo, purificado, porque eu verei a Deus. É a promessa do texto que lemos hoje, base da nossa meditação. Em primeiro lugar, por que purificar o nosso coração, né? E aí nós vemos, né, para servir a Deus da melhor forma possível. E ele deve estar sendo guiado, controlado, dirigido pelo próprio Deus. Mas, em segundo lugar, como vai o seu coração? Ele está puro diante de Deus? O que significa a pureza de coração? Quando nós lemos biblicamente o sentido da palavra pureza, e nós sabemos que no Novo Testamento, né, é a palavra grega cásaros. Então, cásaros, o que seria isso? Era a roupa suja que foi lavada. Vamos fazer o cásaros, não é? Então a pureza de coração é isso. Ele limpa por completo toda a sujeira, tudo aquilo que não agrada a Deus, que não honra a Deus, é limpo por completo. E a gente tem alguns exemplos, o trigo que tinha sido separado da sua palha, né? Então, é isso que é feito, é limpo. Ou para falar da eliminação de soldados descontentes e medrosos do exército. Era essa a ideia que o Cássaro nos dava. Nós temos que eliminar, tirar tudo aquilo, abandonar tudo aquilo que não agrada o nosso Deus. E também a palavra cásaros, né? Que aí nós estamos aprendendo que é pureza, né? Descrevia quando separava o vinho do leite, que não tinha adulteração nenhuma, né? Com água, né? As pessoas adulteravam o vinho para vender o leite e colocavam água. Isso não existe num coração puro. Também o ouro era purificado, né? Sem escória nenhuma. Então, isso é que o nosso Deus faz em nós. Ele nos deixa limpo diante dele, purificados diante dele, através do sangue de Jesus Cristo, do perdão alcançado por Cristo na cruz do Calvário. E o sentido bíblico, realmente, né, aprendemos aí, né, no sentido bíblico, a pureza, de fato, destitui de toda a hipocrisia, né? A pessoa não é hipócrita. Ela é, de fato, uma serva de Deus. Ela não vive em dois mundos. Ela não tem os pés em duas canoas, como ouvimos. E ela não tem aquela devoção dividida. Quando nós lemos lá no Salmo 86, 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. E é muito importante realmente esse coração puro, é um coração fiel a Deus em toda e qualquer situação. Porque o Senhor sustém a vida dos seus. E ao ler também Romanos, não é, o capítulo 7, o versículo 22, aprendemos: pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei do Senhor. Então o coração é puro, ele tem prazer de servir a Deus. Tudo aquilo que não vai edificar a sua vida, não vai trazer benefício para o seu crescimento espiritual, ele não tem prazer. E no versículo 23, do capítulo 7 de Romanos, ainda aprendemos: mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Nós sabemos que o nosso corpo ainda, o pecado está presente aqui, né? Mas ele não tem domínio mais em nós, porque o Espírito Santo está habitando no nosso coração e ele vai controlando a nossa vida, vai nos lavando, nos limpando. Mas aí está ainda... O apóstolo São Paulo dizia que eles murravam o próprio corpo para não ser desqualificado. O corpo está aí. E ele tenta realmente fazer com que a gente faça coisas que não agradam o Senhor. Mas o coração, guiado pelo próprio Deus, ele dá a capacitação para que o corpo seja controlado, seja dirigido pelo Espírito Santo. E ele não está dividido e contaminado. O coração ali é do Senhor Deus. E é esse coração puro que vai dar todo o suporte para que a gente tenha uma vida santa,
limpa, agradável nessa vida e na eternidade. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, aprendemos: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E isso é muito importante. Nós já fomos salvos por Jesus Cristo. Diante de Deus, nós somos justificados através de Jesus Cristo. Fomos considerados justos diante de Deus por causa do que Cristo fez por nós. E agora o que está sendo feito em nós é a santificação. Diariamente o Espírito Santo está nos purificando, está lavando, está limpando o nosso coração. E diariamente o nosso prazer cada vez mais é servir a Deus. É claro que vamos passar a vida inteira nessa luta, até a hora da morte. Nós vamos estar lutando, sendo lavados, limpados, e no momento em que a gente for para a eternidade, o Espírito Santo purifica a nossa alma completamente. E assim nós entramos no céu para viver eternamente com o Senhor. Mas enquanto estivermos nessa vida, nós estamos nessa luta, nesse crescimento, nesse desenvolvimento espiritual. E razões para termos um coração puro. Em primeiro lugar, aí colocado para nós, é uma ordem de Deus. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 16, expõe essa verdade, a ordem de Deus. Pois, não é? Está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Então é muito importante a gente estar numa vida reta, numa vida limpa, numa vida honesta, numa vida íntegra diante de Deus, porque Deus é santo e Ele quer que os seus adoradores, que aqueles que o servem, vivam uma vida de santidade. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo 3, aprendemos ainda: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então tudo aquilo que a gente sabe, o Espírito Santo mostra para nós, que não agrada ao Senhor, nós devemos fugir completamente disso. Nós temos a história bíblica de José do Egito, lá no livro do Gênesis, não é? No final do Gênesis temos a história. E a esposa de Faraó queria que José praticasse sexualidade com ela, fizesse sexo com ela. Ele não fez. Tudo tinha sido colocado nas mãos dele pelo patrão, Potifar, menos a esposa, e ele não fez. Ele fugiu. Nós temos que estar atentos também à questão sexual, que é uma área muito trabalhada, muito desenvolvida na nossa sociedade. Nós temos que estar atentos e fugir de tudo aquilo nessa área que não serve a Deus e viver uma vida santa na nossa sexualidade também. Agora, há um propósito, não é? Primeiro a gente viu aí que é uma ordem de Deus, mas há um propósito, para que a gente de fato tenha esse coração puro. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, nos diz: porque Deus os escolheu nele antes da criação do mundo. Isso é uma coisa importante. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo para ser de Deus. Eu sou uma pessoa privilegiada por Deus, abençoada por Deus. E para sermos o quê? Para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Nós somos, antes da criação do mundo, escolhidos para viver uma vida santa com Deus para sempre e vivemos na sua presença. E quando nós temos em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós aprendemos ainda: pois aqueles que de antemão conheceu. Então, antes da gente existir, Deus já nos havia conhecido. E também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos morrer e ressuscitar. E quando Cristo ressuscitou, ele ganhou com um novo corpo, um corpo totalmente transformado, um corpo glorificado. E a exemplo de Cristo, na sua ressurreição, ele obteve esse corpo glorioso, que ele está em glória, é o mesmo corpo que nós vamos receber quando Jesus Cristo vier pela segunda vinda. Na segunda vinda, quando Cristo vier, nós seremos, quem estiver vivo será transformado na hora, e os que já estiverem lá com Deus, na eternidade, virão com ele já com o corpo transformado, para viver uma vida completa na eternidade. Hoje, quando nós morremos, nós vamos em espírito para Deus. Ainda não temos o corpo. Mas quando Jesus Cristo vier pela segunda vez, nós receberemos o corpo e veremos em glória para sempre com Ele. E, porque a importância da pureza do coração, e esse é o objetivo da nossa redenção.
Cristo nos remiu do pecado para a nossa purificação. Ele pagou pelos nossos pecados, Ele pagou pelas nossas dívidas. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. E quando nós lemos em Tito, capítulo 2, versículo 14, nós aprendemos. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então vejam bem, Ele nos remiu, pagou a dívida por nós, está tudo pago, graças a Jesus Cristo, e agora nós estamos no processo de purificação, de santificação, de transformação do nosso coração puro, para, como diz o texto da palavra de hoje estudado, a fim de que vejamos a Deus. Agora vejam bem, por que devemos ter um coração puro? Em primeiro lugar, por amor a nós mesmos, né? E aprendemos isso em Tito, capítulo 1, versículo 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. É por amor a nós mesmos, né? E a partir do instante que temos essa santidade em nós, essa transformação, a nossa alegria vai sendo cada vez mais completa. E nós vamos sentindo realmente mais próximos, mais íntimos de Deus, na nossa intimidade para com Ele. E também, sem o coração puro, tudo que faz está contaminado. E é tão bom saber que tudo que fazemos é abençoado por Deus. Porque nós temos uma vida reta, uma vida limpa, o nosso coração é de Deus e fazemos para Ele. Em Hebreus capítulo 6, o versículo 1, aprendemos: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Jesus. Também, em segundo lugar, além de se por amor a nós mesmos, por amor a Deus. Porque sem santidade não verão a Deus quem não for puro, santo. Pois os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. E também nos torna parecidos em sua santidade. Não como Adão, que desejava apenas ter onisciência. Adão só queria ter o conhecimento. Então ele queria só ter o conhecimento. E agora a santidade nos dará tudo completo. Completamente nós vamos desfrutar, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e vamos desfrutar verdadeiramente dessa verdade bíblica colocada a nós. E como ter um coração puro, né? É uma pergunta que se faz constantemente. Primeiro, observar a palavra de Deus. Ela mostra a nossa impureza. Eu fico tão contente quando eu ouço uma pregação bíblica e o pregador fala profundamente ao meu coração e Deus o usa através da Bíblia para mostrar tudo aquilo que eu não devo fazer. Eu estou errado. É tão bom quando lemos a Bíblia diariamente também. Em João capítulo 15, versículo 3 nos diz: vocês já estáis limpos pela palavra que lhes tenho falado. Por isso nós lemos a Bíblia diariamente e ela vai limpando, lavando, retirando, vai mostrando para nós tudo aquilo que não devemos mais fazer, não devemos mais agir, para que a gente mantenha a nossa vida de santidade diante de Deus. E em João capítulo 17, versículo 17 nos diz ainda: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. E é tão bom a gente viver na verdade de Deus. Vivemos uma sociedade totalmente mentirosa, em que há prazer na mentira e que a mentira está aí a dominar todas as nossas mídias, a dominar as conversas, os diálogos, mas nós não vivemos em mentira. Nós vivemos na verdade e vivemos na palavra de Deus, que diariamente tem mostrado a nossa impureza e tem nos limpado e transformado o nosso coração. Mas banhar-se nas lágrimas do arrependimento, como Pedro e Maria Madalena. É tão bom, né? Nós sentimos o nosso pecado ali, nos arrependemos diante do Senhor, confessamos e não mais praticamos, não tenho prazer nenhum mais de fazer aquilo. Como Pedro, traiu Jesus, arrependeu-se por completo. Deus mudou completo a sua vida.
E a gente tem a confissão dele lá no final do Evangelho de João, né? Pedro, tu me amas? 3 vezes ele demonstrou ali o amor dele. E Maria Madalena também, não é? Que confessou todos os seus pecados e foi um instrumento de Deus, aquela mulher, nas mãos do Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9 nos diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí nós temos a promessa. Quando nos arrependemos, pedimos perdão de coração, não fazemos mais, o Senhor nos perdoa, não é? Por completo. E Ele não há cobrança nenhuma em relação à nossa vida com aquele pecado, porque Ele lança sobre os mares e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos perdoa completamente. Também, purificar-se no sangue de Cristo. Não há a única maneira para eu ver a Deus é através da purificação dada pelo sangue de Cristo. Sem essa purificação, a pessoa não verá Deus. Se não for purificada, ela não terá a alegria de estar gozando da presença de Deus. Isso que diz em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Graças a Jesus Cristo nós temos essa purificação completa. Temos o coração transformado, puro, mudado, pela ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E uma ação eterna. Antes da gente existir, ele já tinha planejado essa bênção, essa graça que nós desfrutamos hoje. E receber a purificação do Espírito Santo. Quando nós vemos lá em Atos capítulo 2, versículo 3, e viram que aparecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Foi aquele momento maravilhoso da igreja. Momento em que houve a descida do Espírito Santo ali em Jerusalém. Houve o Pentecostes. E os nossos irmãos ali naquele cenáculo, né? As 120 pessoas falaram em línguas entendidas por todos aqueles que estavam ali ao redor. Nós temos mais de 24 línguas ali entendidas. E naquele momento ali, o Espírito Santo separou, tinha línguas de fogo, e eles ouviram, as pessoas que eram de outras nacionalidades ouviram o louvar, o adorar a Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é fogo, ele é o vento, ali a gente viu a ação, água, e a água que limpa completamente a nossa vida. E quando nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, através da ação do Espírito Santo, é limpo a paz, a tranquilidade no nosso coração. Nós dormimos tranquilamente pela santificação feita, agida, operada pelo Espírito Santo em nós. E clamando a Deus por um coração puro. E é isso diariamente que nós devemos sempre estar pedindo a Deus. Jó, capítulo 14, versículo 4, nos exorta: quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. E lá no capítulo 15 de Jó, o versículo 14, será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? E nós aprendemos agora que sim, através do sangue de Cristo, remidor, transformador, perdoador, resgatador, e a aplicação do Espírito Santo no coração do homem, ele realmente pode alcançar esse coração puro, dado por Deus e capacitado por Deus nessa vida aí, é claro, completamente, 100% na eternidade com o nosso Deus. E devemos estar sempre a colocar diante de Deus o que o Salmos 51, versículo 10, orienta. Cria em mim, ó Deus, nós devemos estar clamando sempre a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Diariamente seja a nossa oração aí para que a gente tenha, de fato, esse coração reto, digno, abençoador, e sejamos abençoadores aqueles que estão ao nosso redor com esse coração limpo. E, último lugar, como vai o seu coração? Terceiro lugar, a gloriosa recompensa de se ter um coração puro, verão a Deus. Então, a visão é presente, não é? De Deus,
A revelação geral de Deus está aí clara nas obras criadas por Deus, na própria natureza. O macrocosmo, que é o universo, e o microcosmos, que é o mundo microscópico que a gente não consegue ver. Então aí está mostrando, né, a grandeza e o poder de Deus. E a providência, né, e a redenção, e no futuro face a face. Então é algo todo especial. Nós temos sentido o cuidado, a providência de Deus para a nossa vida e Ele já nos redimiu por completo. Não preciso fazer mais nada para me salvar. Não há necessidade nenhuma. Eu não tenho capacitação nenhuma para conquistar a salvação. Cristo já conquistou por mim. Não serão as minhas boas obras, os meus atos que vão fazer com que eu tenha a vida eterna. É Cristo que me dá completamente a vida eterna. E maravilhoso ver o que 1 Coríntios capítulo 13, 12 nos traz. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Você imagine a bênção nossa de estar face a face com Deus. Estar na presença de Deus para todo sempre. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. E é para isso que Cristo conquistou para nós a vida eterna. E nós já conversamos em estudos anteriores. Quando nós morremos, nós vamos ver o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através de Jesus Cristo. O Deus Pai não se encarnou, o Espírito Santo também não. O único que se encarnou foi Jesus Cristo. E quem vê Jesus, vê o Pai, e quem vê Jesus, vê o Espírito Santo. E vamos ter esse contato direto com o nosso Jesus Cristo Salvador. Vamos estar face a face com Ele, assim como os discípulos tiveram o contato direto, face a face com Jesus há 2000 anos atrás. Nós vamos ter o contato direto na eternidade. Não com Jesus Cristo Jesus Cristo tinha duas naturezas. Quando ele veio ao mundo, ele tinha natureza humana, que é o corpo, quando ele comia, bebia, dormia e fazia os milagres, não é? Agora em glória nós vamos estar com ele com o corpo glorioso, transformado, mudado. Vamos estar desfrutando de uma vida eterna sem dor, sem sofrimento, sem morte. Vamos viver eternamente nessa graça. É para isso que ele veio, para nos dar a vida eterna. Para todo aquele que ele crê, tem a vida eterna. Nós vamos desfrutar dela com o nosso Deus. E aí está a gloriosa recompensa desse coração transformado. E a nossa visão de Deus no céu. E nós vemos que ela será transparente e transformadora. 1 de João, capítulo 3, versículo 2, nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Vamos vê-lo face a face. Graças a esse coração puro, transformado pela graça de Deus, através da dívida paga por Jesus Cristo e a aplicação dela no nosso coração, através do Espírito Santo. Mas também será transcendente. E quando nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que o amam. Deus tem preparado algo muito especial para nós. A nossa mente humana não consegue compreender. O apóstolo São Paulo teve a alegria de ter estado no terceiro céu, onde Deus está. E maravilhoso ver, não é, que quando ele fala terceiro céu, nós temos esse primeiro céu que a gente vê aqui, o segundo é o sideral, que a gente não consegue ver, mas está aí, e o terceiro, onde Deus está. E ele esteve lá e ele não retratou, não conseguiu nem descrever para nós o que viu lá, porque a mente humana não comporta o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que têm o coração puro, para aqueles que o servem de todo o coração. E ainda, total alegria, não é? Então, é glorioso a gente poder ver que a nossa visão de Deus no céu é com alegria plena. Não uma alegria momentânea, não uma alegria passageira. Atos capítulo 2, versículo 28, retrata: Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. É a alegria de Deus ali. Nós já sentimos a alegria de Deus aqui no tempo presente, embora vivemos
no universo em que o mal está aí a agir, mas estaremos num momento em que só a graça de Deus, o poder de Deus, o sol da justiça, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, estará brilhando em nossas vidas. E o Salmo 16, versículo 11, retrata ainda: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Imagine, para sempre, para sempre. Eu queria que nós fôssemos agora, direto para o céu, desfrutar dessas promessas especiais que estamos aprendendo hoje. Mas para isso nós temos que estar com o nosso, como vai o seu coração, um coração puro, não é? Transformado pelo poder do Senhor. E também total satisfação do coração humano. O coração do homem, como diz Santo Agostinho, né, um dos pais da igreja, há um vazio que só Deus preenche, só Deus traz satisfação. E através de Jesus Cristo hoje nós conquistamos, através de Cristo, que esse vazio seja preenchido por Cristo e aplicado pelo Espírito Santo, e essa transformação que a gente está vendo hoje de coração puro, a ação divina em nós. E quando nós lemos em Mateus capítulo 25, versículo 21, o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Nós vamos ter esse privilégio de sermos recebidos na glória de Deus e temos a satisfação total. O nosso coração já é satisfeito hoje pela graça de Deus que habita em nós, e ele será completo, perfeito, na presença do nosso Deus, que é perfeito e santo. E sem perder o encanto, né? Como o filho pródigo, né? Adão e Eva e Salomão, eles perderam o encanto, né? O filho pródigo foi procurar nos prazeres da vida algo passageiro. Adão e Eva queriam o conhecimento do bem e do mal ali, e o próprio Salomão se perdeu com todo aquele conhecimento que Deus deu a ele, né? Se perdeu por completo, porque buscaram algo passageiro para deleitar a alma. Nós não queremos algo passageiro, porque isso daqui é temporário. Será abençoadora também, e isso somente é alcançado quando estiver na presença divina, vai ser completo. Os nossos irmãos que já partiram para a eternidade em Cristo já estão gozando dessa bênção. É claro que eles ainda não têm o corpo, eles foram em espírito para Deus. Mas na ressurreição, eles vão ter o corpo e nós vamos poder estar novamente com eles e desfrutar da sua presença. E nós vamos estar realmente em contato com eles, porque a nossa mente se lembrará de tudo aquilo que realmente serve ao Senhor. E todos aqueles que servem ao Senhor, né, nós vamos estar em contato e juntos vamos tributar louvores ao nosso Deus. E será perpétua. Nessa vida nos separamos daqueles que nos amamos, mas com Deus será eterno. Nunca mais haverá separação. Nunca mais haverá morte, dor, sofrimento. E será repentina, né? Isso é muito bom. Fecha os olhos para o agora e os abre na glória divina. Eu sempre me lembro de uma família em que tinha um filho doente e os pais não sabiam comentar com o filho que o filho ia morrer. E o menino percebeu os garotos brincando lá fora, ele nunca não, ele perguntou um dia para o papai e mamãe: Papai e mamãe, o que é morrer? E o papai e mamãe sentiram tocados naquele momento, a tristeza, mas sentiram o Espírito Santo falando ao coração que era hora de conversar com ele. Eles comentaram: lembra, filho, quando você era um pouco menor, você dormia no quarto do papai e da mamãe, no outro dia você acordava no seu quarto. Assim é também a morte. Hoje você está aqui conosco, mas um dia Jesus Cristo vai levar nos seus braços você para morar com Ele na eternidade. Então é como se sair daquele quarto, do nosso quarto, e ir para o seu quarto. É sair dessa vida e ir para a eternidade com Deus. Então o garotinho disse: mamãe, eu não temo momento nenhum em passar pela morte, porque Jesus já está comigo, e Ele estará comigo, e eu vou estar com Ele para sempre. E nós vamos estarmos juntos para sempre na eternidade com Deus. Essa é a maior alegria. Eu fico tão triste em ver que as pessoas, quando perdem um ente querido, elas não têm essa segurança, essa certeza, que a própria Bíblia traz para nós. Nós teremos a vida eterna para sempre, através de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, todos vão morrer e ressuscitar em Cristo. Aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador e vão desfrutar da presença
para sempre com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo através de Jesus Cristo. Mas, concluindo, o Senhor é luz, amor, e sem sua presença no íntimo do homem, há trevas e ódio. Não dá para cobrarmos das pessoas que não experimentaram a graça de Deus, que ainda não tem Jesus Cristo no seu coração, foi purificado por Ele, foi lavado pelo sangue do Cordeiro, não dá para cobrar, porque o seu coração ainda está cheio de ódio, raiva, rancor, mágoa, né? E o único que pode realmente tirar tudo isso, fazer uma limpeza total, é Jesus Cristo. E dar um novo coração, tirar esse coração de pedra, esse coração duro. Por isso nós oramos muito para que o Senhor transforme completamente esse coração e dar um novo coração e oferecer a verdadeira felicidade. Porque enquanto a pessoa não tiver Deus no coração através de Jesus Cristo, com a ação do Espírito Santo, ela não é feliz. E ela vai infernizar, ela vai toxicar todo aquele ambiente onde ela está. Mas no momento em que ela tiver o coração transformado, onde ela estiver é céu, porque a presença de Deus já está nela e ela flui dela essa grandeza, esse amor de Deus para todos aqueles que estão ao seu redor, porque a verdadeira religião é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se não houver amor, como diz 1 Coríntios 13, não tem sentido. É o amor transformador de Cristo nas nossas vidas que faz com que possamos viver segundo o agrado dele e vivemos essa vida de pureza, de santidade, como o Senhor requer de nós. Por isso, lembremos, Deus é a maior herança e recompensa do ser humano por toda a eternidade. E é essa recompensa que nós devemos desfrutar em nossas vidas, pois é a sua presença em nós, já no tempo presente, que vai se cumprir o que nós lemos lá no início do nosso estudo. Bem-aventurados puros, porque verão a Deus. Sem a pureza de nosso coração, através de Jesus Cristo, recebendo como Senhor, Salvador, transformador, através da ação diária do Espírito Santo, nos santificando, as pessoas não vão ver a Deus, mas nós vamos ver a Deus, porque nós já temos Deus em nós e temos a recompensa eterna. Podemos deixar essa vida nesse momento e na hora já desfrutamos em espírito, é claro, no momento já desfrutamos da graça de Deus, da vida eterna com Deus. E que todos nós possamos sentir essa alegria e ter essa certeza no nosso coração. Que Deus abençoe. Amém. Para concluir a nossa escola dominical nesta manhã, nós vamos cantar esse hino. Esse hino é de William Dunning Longstaff. É lá de 1822 a 1894, foi o período em que William viveu. E Deus usou para que ele escrevesse esse hino para nós. E juntamente com ele, não é, foi música e letra, o George Cole Stebbins, em 1890, que ele viveu, e foi nesse momento em que foi composto esse hino. O hino diz: vida santificada, para seres santo, tempo hás de tomar, com o grande mestre, seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Também, para seres puro, tempo hás de encontrar, a sós com teu mestre, muito frequente está, teu olhar bem fito nele sempre ter, teus atos provando o seu grande poder. Eles já tinham experimentado essa alegria, né? De coração puro, transformado pela intimidade com o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e através da oração e da leitura da Bíblia. E aprendemos também, para seres forte, tempo has de buscar, ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, ao seu bom conselho, com fé, recorrer. E a última parte, para seres útil, tempo has de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor.
Antes de cantar, então, esse hino, terminando a escola dominical, nós vamos fazer mais uma oração. E nós vamos agradecer o quanto Deus tem ouvido as nossas orações. Nós não podemos contar aqui tantas maravilhas que Deus tem feito na vida do seu povo, na vida da Igreja de Cristo, nas nossas vidas aqui na escola dominical, o quanto Deus tem operado em tudo. E, é claro, nós também temos intercedido, né? E nós temos uma amiga muito especial, né, chamada Simone Taquinaca. E Deus se agradou, 15 dias antes, de levar a sua mãe para a eternidade. E na semana passada levou o seu pai, em um período curto de 15 dias. E Deus os levou para morar com eles. Mas nós sabemos que Simone não está desamparada, porque Deus é o nosso Pai maior. Deus é o Pai, foi o pai da sua mãe e do seu pai nessa vida, e tem sido o seu pai agora. Ele está presente, ele conhece a sua carência e necessidade. Nós vamos estar orando para que Deus dê fortaleza a ela e seu irmão. São 2 filhos dessa família. E também os outros membros da família, que Deus esteja, os netos, né, cunhadas, que estejam assistindo essa família com a graça e o poder dele. Então nós vamos estar agora intercedendo e orando por ela especificamente e agradecendo. Vamos orar. Senhor, é tão bom, nós lemos a Tua Palavra e aprendemos que o Senhor, antes da gente nascer, o Senhor já tinha planejado a nossa salvação. O Senhor tinha nos chamado para a família de Deus e já tinha preparado para que pudéssemos alcançar a vida eterna, alcançar um coração puro através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, assumiu a forma humana e pagou a dívida por nós. Garantiu a vida eterna a nós. E graças a Ele, hoje, nós podemos ter esse livre acesso ao Pai. E o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E o Espírito Santo habita em nós. E diariamente o Senhor tem nos santificado, nos lavado, nos purificado. Continua, Pai, operando em nós. E faz com que tenhamos sempre esse coração grato a Ti. Expressemos a gratidão por tudo que o Senhor tem nos dado, fisicamente, materialmente, ouvido as nossas orações. O Senhor tem operado maravilhas no meio do Teu povo. Mas nesse dia queremos interceder por essa família. Sabemos, ó Pai, o quão duro é perder um ente querido, ainda mais perder o papai e a mamãe. Que o Senhor esteja agora, ó Pai, a cuidar dessa família, a cuidar do coração de Simone, do coração de Hélio, seu irmão, e de todos que fazem parte dessa família, dando a eles o conforto, dando a eles a paz, dando a eles a certeza de que a vida nossa não é apenas no tempo presente, mas nós temos a vida eterna em Cristo, graças a Jesus Cristo. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós vamos também morrer e ressuscitar para sempre com o Senhor. Guarda essa família, guarda todos que estiveram conosco e nos acompanhe, e que a Tua Palavra seja o nosso guia e que possamos buscá-la constantemente. Guarda-nos agora, guarda o nosso país, em nível federal, estadual, municipal, e seja guiando a oração e nos proteja. E oramos agradecidos e maravilhados porque confiamos no Teu poder e em tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar o hino. Para ser santo, temos de tomar como grande mestre seu livro estudar. Has de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para seres puro, temos de encontrar aos sós com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito, nele sempre ter, teus atos provando seu grande poder. Para seres forte, temos de buscar
Para ser útil, Deus te guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor.